Sejam bem-vindos a mais um da Zona F1. Acabaram os testes em Barcelona, os primeiros desta temporada de 2026 da Fórmula 1. Comigo tenho Nuno Pinto, João Carlos Costa, Lourenço Verão da Veiga e João Manal. Bem-vindos. E vamos fazer-te chegar todas as informações desta semana de testes. Foram 5 dias, cada equipa teve 3 dias para estar em pista. E Nuno Pinto, queria começar por ti. Muitas voltas, vou recorrer aqui à minha cábula. 3.039 voltas, 14.153 km dados a este circuito de Montmeló em Barcelona. Como é que foi estar aí perto e ver ao vivo toda esta ação em pista que nós não tivemos acesso? Sim, foi interessante, sem dúvida. Agora, eu não estive no primeiro dia, estive só a partir do segundo dia, mas mesmo assim vi muitas dessas voltas e do trabalho efetuado. Sem dúvida, em parte surpreendente, há muita fiabilidade de algumas das equipas e o nível em que se apresentaram num primeiro teste com novos regulamentos. O que eu gostaria mais de salientar, porque números não é o meu forte, e voltas e fiabilidade também não é coisa que me interessa muito, até gostava das corridas quando tinham essa imprevisibilidade, mas o que eu gostava de partilhar convosco, que não tiveram a oportunidade de ver os carros em pista, e com todos os nossos espectadores, é que eu gostei de ver os carros em pista, e a Fórmula 1 não está em risco. Todos aqueles receios que nós tínhamos de coisas estranhas, estilo reduções a meio da reta, carros a perder velocidade de forma drástica, coisas estranhas das novas unidades motrizes e dos novos regulamentos, não se viu. Ou seja, carros mais pequenos, claramente mais bonitos de ver em pista, claramente mais interessantes, carros sem ter o efeito solo e sem estarem com afinações muito duras, também pareceram mais normais em termos de Fórmula 1, de aspecto Fórmula 1. E depois, som. Ok, ainda não gosto, e se vocês sabem que acho que nunca gostarei sendo híbrido, mas está melhor, ou não? Está melhor, está muito melhor e diferente mais diferenças entre cada unidade motriz, mais interessante. E depois, como digo, carros mais pequenos, rodas mais pequenas, mais bonitos, os carros em si são todos mais bonitos. Deixa ter aqueles fairings em cima das rodas da frente que eram horríveis. E o que eu achei interessante destes testes, e que se vai estender ao Bahrein e que se vai estender a esta primeira temporada, muito provavelmente, é ver grandes diferenças. Grandes diferenças, não estou a falar de tempos, porque isso é quase irrelevante neste teste, mas diferenças na maneira como geriam a potência, como ela era entregue, onde é que uns aproveitavam mais e aceleravam melhor e outros não. Tudo isso é bastante interessante na minha perspectiva, e é bom chegar a uns testes e começar a aprender novamente. Essa é a parte que eu acho muito bonita de um novo regulamento e da Fórmula 1, e tive a oportunidade de ver carros a tentarem andar atrás de outros e não me pareceu muito mal. É óbvio que não sabemos em que programa estavam e se calhar um estava muito mais leve e por isso é que conseguia seguir o carro da frente, mas pareceu, não foi visível aquela perda grande quando se anda atrás de alguém, por enquanto. Carros com poder de aceleração brutal, isso sim, giro, não é uma entrega de potência desordenada. É isso que eu ia perguntar, a entrega de potência é gradual, não é assim um choque? Não é um choque, não me parece difícil de gerir, mas os carros têm ali uma fase de aceleração grande, e dou-vos um exemplo, na La Moreneta, que é a curva 7 e 8, a subir de Barcelona, quando eles chegam à saída da curva, depois aceleram muito rapidamente, vês ali uma boa jarda, como se costuma dizer, ali a sair da curva, e na última curva também, da última curva até ao meio das boxes, os carros aceleram de uma maneira impressionante. Depois é óbvio que não continuam a ganhar, mas não é chocante. Eu quando vi e tive a oportunidade de estar nos primeiros testes em Barcelona 2014, e foi um choque ver os Fórmula 1 andar, que era horrível, era muito mais lento e foi claramente um choque. Aqui, comparado com o que temos visto, não foi choque nenhum. Um bocadinho mais tarde a acelerar, um bocadinho menos de gripe a meio de curva, um bocadinho que é a carga aerodinâmica, que entretanto depois vão recuperar, mas claramente vi logo Fórmula 1, não há ali mínima dúvida. Por isso eu acho que essa é a parte que eu destaco e que gostava de partilhar convosco e com os espectadores, que tem bom ar. Nada me assustou, nada me preocupou, acho que está interessante. Nuno, queria aqui aproveitar a tua presença connosco.
ainda há instantes antes de entrar aqui para a sala de podcasts, ouvi o Fernando Alonso e ele esteve 2 minutos a falar e a sorrir. Ele estava a dizer que foi, sim, que foi praticamente só um dia de testes para este novo carro, mas ele estava confiante e sorridente. Tem motivos? Epá, eu não vou falar da Aston, acho que vocês entendem porquê. Não é a altura para falar da Aston. Achei o carro bonito e interessante, isso acho que toda a gente, e surpreendente em algumas soluções, e acho que há muita coisa que quem esteve de fora e pelas fotos ainda não conseguiu ver. A única coisa que tenho a dizer, basicamente, é que me desiludiu muito a Honda. Não pelos motores, mas porque não havia nenhum chefe japonês e não trouxeram comida nenhuma de jeito. E eu acho isso inadmissível. Sou um grande fã. É a única coisa, é o único ponto negativo destes testes. É óbvio que não se fez as voltas que se queria, mas não havia um sushi, não havia um okonomiyaki. Pá, fraco. Olha, e queria aqui também falar aqui um bocadinho de tempos. Fizemos aqui uma compilação. O João Carlos Costa teve aqui um trabalho enorme a compilar os tempos e que depois de todos pode os dias. machucar e deitar fora. Na Austrália vai ser diferente. Mas é sempre interessante olharmos aqui, lógico que não é indicativo, mas houve aqui vários pilotos na casa do segundo 16 e Lewis Hamilton fez o melhor tempo nesta sexta-feira. Ferrari a fazer o melhor tempo no final dos testes é coisa que nunca aconteceu. É sempre aquela esperança para os tifosi. Mas é uma novidade, nos últimos anos tem sido a Mercedes e depois corre mal. E desta vez foi a Ferrari, Sim, mas eu acho que é a HP que eles têm que é mais rápida, já faz a coisa... Isto era uma provocação ao João Carlos por causa da última vez que nós estivemos em Barcelona juntos, que ele saiu de lá a achar que a Ferrari ia ganhar o campeonato e aquilo foi um descalabro. Mas depois. tinha ganho da vez anterior, que ninguém acreditava e a Ferrari ganhou em Melbourne. Exato. Os tempos, eu também não sei quando é que quem fez o tempo, mas o que é importante é que quando tu estás na pista tu percebes se alguém fez um tempo num run curto, em que fez out, push, pull, push, in, e aí é um run de performance, ou quem conseguiu fazer esse tempo num run mais longo. E isso aí é que é diferente. Aí é que é a grande diferença. Pelo que eu vi em pista, a Mercedes claramente muito bem. Não vou dizer que é a favorita, não vou, mas foi aquele carro que da primeira vez que passou à minha frente até à última, era sempre a referência. O trabalho de casa vem mais bem feito desde o início e que é mais fácil pôr tudo a funcionar de uma vez. Sim, e pareceu bem em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as horas, e é óbvio que fizeram runs curtos. Eu lembro-me de ontem ver tanto o Antonelli ao fim da manhã como o Russell à tarde de macios e a fazer push e entrar, por isso não acredito que tenha sido um run destes com 80 quilos, nem pensar. Mas o que eu digo é que todas as voltas que eu vi tinha bom ar. Nunca vi uma atravessadela assim escandalosa, uma dificuldade dos pilotos, não. Pareceu um carro e uma combinação unidade motriz, baterias, motor, chassi, tudo muito bem integrado já para a fase que estão. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Depois, e isso foi desde o início, desde a primeira volta que eu vi os Mercedes. As outras equipas, e posso referir a McLaren e Ferrari, por exemplo, alguns runs com muitas dificuldades, depois o run a seguir com uma gestão do motor completamente diferente do run anterior, mas hoje, por exemplo, já vi um McLaren e um Ferrari bem equilibrados em termos de comportamento do chassi, e depois é óbvio que ainda havia ali pequenas diferenças quando faziam, e vi os Ferraris também fazer run performance com poucas voltas, os McLaren também. Ontem vias os McLaren um bocadinho piores, mas andavam de médios e duros, hoje meteram os macios, teve logo melhor pinta. Vi mais evolução noutras equipas, vi a Mercedes muito bem logo desde o início e vi a Red Bull, que não vi tantas voltas, mas também com muito bom ar. A mim uma das coisas que mais me surpreendeu é ver um motor Red Bull Power, não sei bem como é que aquilo se chama, muito parecido com o Mercedes, tanto em termos da utilização como do som, como de onde recarregavam na volta, da performance. Por isso não parece nada mal, quando nós esperávamos, entre aspas, que a Red Bull, ou pensávamos que a Red Bull podia ter problemas ao fazer um motor todo novo. Eu acho, pelo que se viu aqui, que eles fizeram um bom trabalho, e tanto Red Bull como RBs, ou Visa, ainda também não sei o nome ao certo, mas a Red Bull Racing Bulls, também muito bem, tanto em equilíbrio como motor. São esses os pontos mais, para mim, mais
saliento mais, sem olhar para os tempos claramente. Se me dissesses quem é que tu dizias em termos de tempos, eu dizia Mercedes primeiro, a Red Bull segundo, se calhar McLaren e Ferrari logo a seguir, por isso não sei, seria a minha ordem. Por outro lado, Audi, lindíssimo em termos de decoração, e acho que a imagem da Audi está brutal em termos das boxes e do aspecto todo, e o carro a não andar nada mal, e a unidade motriz também com bom ar. Cadillac com muito mais problemas, Haas bem, e pronto, acho que está tudo, não me falta ninguém, ou estou a esquecer de alguém. Alpine bem, sim, Alpine também bem, não ao nível de Mercedes, mas bem, se bem que eu vi mais Alpine com moles, com macios, mas com bom ar. E uma coisa interessante, pode ser só feeling meu ou só aspecto, ou só sensação, mas parece que a Mercedes tinha... O motor Mercedes recarregava em sítios diferentes na McLaren e na Alpine. Muito provavelmente, tendo as 3 equipas lá, estão a tentar espalhar o trabalho e tentar diferentes configurações. Mas visualmente foi muito evidente que, apesar de ser o mesmo motor e ter as mesmas características, não tinham os mesmos settings, por assim dizer. Queria só aproveitar aqui o embalo e falar da Mercedes. Vamos aproveitar para ouvir George Russell, que estava satisfeito no final destes testes em Barcelona, mas cauteloso para a ida para o Bahrein. I think it's a very positive test, to be honest. I mean, we had lots of mileage on the car, which was the main focus of the test. The car's feeling nice to drive, no major issues, no porpoising, which is pretty good news for all of us. It'll save us a few years on the back. So yeah, all in all, decent few days. The car so far has been working well, but it's not about how well it works, it's about how quick it goes around the track, and we don't really have an indication of that at the moment. But yeah, we're sort of in a reasonably good place, but I'm sure things are going to change a lot between now and the next Bahrain test, and then I'm sure people are going to be bringing upgrades to the car, so still very, very much early days. O piloto da Mercedes cauteloso, a não querer para já favoritismos a esta parte, e agora queria puxar para a mesa quem talvez não esteve tão bem como foi o caso da Audi e a Cadillac, que tiveram alguns problemas, também não conseguiram estar com tempos tão rápidos. Como é que vocês viram? E também, Nuno, entra aqui com o teu insight ao vivo. Como é que viram este trabalho de uma equipa nova da Audi, com um novo motor, e também da Cadillac? Sabes que o Nuno acabou de fazer uma referência à Audi, e acho que é importante essa referência. A Audi não pareceu estar mal e não pareceu ter problemas graves na unidade motriz, não pareceu ter problemas graves no chassi, mas sobretudo é um projeto que começou agora, não é? Ainda que haja no parte do chassi a questão Sauber, não é? Eles trazem o know-how da Sauber, mas é um projeto muito recente. Eu nos motores não me surpreendeu que a Audi pudesse fazer um bom motor por várias razões. Primeiro, porque foi a Audi que basicamente definiu este regulamento, para começar. 2, a Audi tem muita experiência de motores onde a parte elétrica é muito importante. Tinha a experiência do WEC e não só a experiência Audi, como também a experiência da Porsche. E a Porsche em 2015 tinha um carro incrível com um débito de potência elétrica superior àquele que vamos ter nos Fórmula 1, 600 cavalos, agora só teremos 470, fez várias temporadas de Fórmula E, portanto, tudo o que seja a parte híbrida, parte elétrica do motor, a Audi estaria em condições de lutar com os melhores pelo conhecimento que tem. Agora, é uma equipa que está a reorganizar-se e teve alguns problemas de fiabilidade. Essa foi a parte menos boa da Audi e menos boa também da Cadillac. Pelos vistos, no primeiro dia, houve um problema de motor com alguma gravidade que fez com que eles rodassem pouco. Não está confirmado que assim fosse, mas a Audi... Acho que não, foi precaução. Tiveram dúvidas e... Havia a ideia que o motor teria quase partido e eles mandaram parar o carro porque os problemas eram complicados. Pelo que nós sabemos, e é óbvio que é gossip claro. Do paddock, mas é óbvio que há pilotos que falam, deu um alarme, eles decidiram parar, decidiram a ver para não arriscar partir, mas que depois de fazer essa verificação chegaram à conclusão que podiam andar no dia a seguir, e acho que esperaram só um dia porque precisavam que viesse uma peça de englostado, não é? E estava a chover na terça-feira, portanto também não iriam rodar muito. Exatamente, foi por aí. Foi o dia em que se rodou menos.
Portanto, da Audi isso. A Cadillac, o motor Ferrari mostrou alguma competitividade, mas eu as imagens que vi foram poucas, o Nuno nesse aspecto tem muito mais opinião sobre o assunto. Achei que o chassi da Cadillac ainda não está lá. O Nick Chester anda esquecido de fazer chassis, não é? Ele tinha andado a fazer Fórmula E e não era o chassi. E portanto Exato, ainda não está lá. Não quer dizer que não vá lá estar, mas para já achei o carro, não sei se o Nuno concorda, fugia muito de frente, sobretudo naquela sequência das curvas 1 e 2, não era fácil a inserção do carro. Eu achei o carro estranho faltava gripe, não é? Faltava aderência. Mas são duas equipas que têm ainda que trabalhar. Num caso e no outro têm pilotos muito competentes. Basta pensarmos que a Cadillac tem Pérez e Bottas, não é? Gente com muita experiência, vitórias, pódios, pole positions, centenas de grandes prémios. Bons. E pilotos bons. Tem experiência em carros bons. Experiência em carros bons, exatamente. Faz diferença. Mas há aqui um handicap que eu acho que a Audi tem sempre e que vai ter ao longo da época, que é o facto de ser a única equipa que usa aquele motor. Portanto, a informação vai demorar mais a chegar, enquanto eles podem distribuir. A Aston com a Honda também. Sim, é a mesma coisa. E a Aston com a Honda. Vão ter esse problema, vão ter esse handicap, porque vão ser precisos mais grandes prémios para fazer os mesmos quilómetros, vão demorar mais tempo a chegar à informação. E isso vão sempre andar um pouco atrás e atrás do prejuízo nesse aspecto. A Cadillac poderá evoluir mais rapidamente porque pode concentrar o seu esforço no chassi e a Ferrari fará o motor, não é? É uma coisa que serve inclusivamente a Williams, que não pôs uma roda. Exatamente. Vamos falar de quem esteve mal, vamos falar de quem não esteve. Sim, a Williams fez hoje o banco para os dois pilotos, para o Albon e para o Sainz. Sim, e é bom que eles se dediquem ao banco, que é para ter as fichas todas depositadas e aquilo poder dar juros. Não, é estranho, só porque passaram um bom ano de Fórmula 1, enfim, passaram de últimos classificados para quintos classificados em 5 anos, têm feito uma boa progressão e, portanto, já não víamos isto a Williams há uns anos, não é? Esta incapacidade de ter o carro pronto. É verdade também que seria o ano em que muitas equipas iam ter esse problema, e houve outras equipas que tiveram esse problema. Não pode falar de Aston, mas eu acho que posso dizer que chegou tarde, obviamente. Se calhar estava previsto chegar tarde, mas fez muito menos dias de testes que os outros. Estes testes são interessantes e é ótimo estarmos aqui a falar sobre isso. Não me interpretem mal, eu gosto muito de falar de Fórmula 1 sobretudo, mas isto é um bocadinho zandinga, não é? Claro. Está lá e viu e tudo mais, é verdade, mas e a Mercedes parece-me também que está a pôr os tiques todos nas caixas, porque acho que é para isso que servem estes testes, não é? Ter o checklist e dizer já está, e quando chegar ao próximo teste já vão um bocadinho mais à frente. A Mercedes disse isso, os próprios responsáveis da Mercedes disseram aquilo que era o programa para o shakedown em Barcelona foi mais do que cumprido. E portanto, quando chegar ao primeiro dia do Bahrein, já tem isso tudo feito. Na quinta-feira deram só luz, por aquilo que se percebe das palavras, de ir um pouco além daquilo que tinham inicialmente previsto. Já a performance. Já ir à procura mais do que só fazer portanto, no próximo dia já estão com isso tudo e já estão à frente. Mas também há aqui outra coisa, e neste ano em particular, e falámos disso muitas vezes em 2025, que é a margem de progressão. E este ano, mais do que nos outros todos, não falou de 2014 enfim, a Mercedes estar à frente é mais ou menos... corresponde àquilo que tínhamos vindo a antever ao longo de meses. Não tinha este nível no primeiro dia de Não teste. me parece é que vamos estar outra vez, ou espero eu, pelo menos é mais um wishful thinking, que estejamos outra vez em 2014 com carros que estejam 2-3 segundos à frente dos outros, sobretudo porque a temporada é muito longa e porque estes regulamentos não vão mudar ao longo do ano, ainda que vão, porque eles têm mudado todas as semanas. Mas os carros podem mudar até à quinta corrida. Até à quinta e depois da sexta. Sim, até à décima eu olhei para o João segunda. é porque ele passou o ano todo a dizer isto. E portanto é muito mais como acaba do que como começa. Portanto podemos começar com a Mercedes à frente, mas não estamos livres de que ao fim de 6-7 corridas tenhamos outra equipa a andar mais depressa do que a Mercedes e uma terceira equipa depois a meio do ano a apanhar estas duas. E por aí fora. Sabes que o Nuno falava, o ênfase dele foi mais para dizer às pessoas, e bem, que de facto aquilo que muita gente previa que ia ser um pouco. A Fórmula 1 previa isso ao fazer estes testes à porta fechada. À porta fechadíssima. Não há razão. À porta fechadíssima. Exatamente. Dos parques de estacionamento. Eu sei que as equipas preferiam trabalhar assim e normalmente preferem trabalhar assim. Mas se calhar na Fórmula 1 dos dias de hoje não é muito normal que se faça este tipo ter as duas coisas, de não é? situações. Não podes ter um mega sucesso planetário e depois ninguém sabe o que se está a passar. Mas não a verdade é que Eu acho que era sempre assim. Pronto, mas eu sei disso. Mas de facto havia esse temor de que as coisas não corressem bem. Até porque, como tu dizias, João, o regulamento ainda não está totalmente fechado. E há margem de progressão e não se sabia exatamente o que é que as equipas... Eu acho que se não se confiou naquilo que as equipas eram capazes de fazer. Eu sempre achei que não ia haver os problemas que de facto não existiram, mas que alguém
suspeitava que houvesse, de tal maneira que fez os testes à porta fechada. Agora, mesmo Mas assim... neste circuito também, não é, João? Sim, claro. Neste circuito não se viram Claro, estes. claro. Se fizéssemos estes primeiros testes em Monza ou se em calhar Baku, seria se calhar completamente íamos ter. diferente. Obviamente. E a escolha pronto, de mas foi bem Barcelona escolhido. é bem feita. É porque é um Não acho... circuito misto, acaba por ter um pouco... E haver este Claro, shakedown tem tudo. antes dos testes no Bahrein, melhor ainda, até porque as equipas estariam com medo de algo correr menos bem e E está muito estão longe. demasiado longe no Bahrein, aqui estão relativamente perto. Não E foi um acho- fiasco. Não foi, Eu acho pelo que a contrário. palavra Não, que eu não, Eu usava acho que foi era um fiasco. sucesso. Isso. Eu acho que foi um sucesso. Isso. Equipas a fazerem Concordo. 500 voltas, motores a fazerem mais de 1000 voltas. O motor da Mercedes, ao que parece, não deu um problema. Certo. E é um motor Também não novo. sabes se foi só um. Hã? Não foi Não sabes se foi só um que fez os 500 Exato. km. Não. As 500 voltas. Não sabemos, mas Mas de não facto deu. não mas deu não problemas. Sim, sim. E por aquilo que soubemos, não houve de facto problemas nos motores. Havia aquela situação da Audi que havia suspeitas que pudesse ser um problema mais grave. A informação de Paddock que o Nuno trouxe é que de facto não foi um problema tão grave como isso. E eu acho que estes testes, estes 5 dias, têm de ser olhados pela positiva por isso mesmo. Não só porque os carros, em termos competitivos, são interessantes de ver em pista, como depois a fiabilidade dos carros, e eu, ao contrário de vocês os dois, Nuno e João, gosto da ideia de ver sempre os carros todos em pista, não gosto de assistências, a mim deixou-me satisfeito. Pois, sim, A mim deixou-me Não, satisfeito. eu acho que é importante aqui, não, o que é importante também é a parte que o Nuno falou, é para quem gosta de Fórmula 1 e para quem gosta realmente de corridas, a parte de fidelidade é interessante na parte de performance máxima, em termos de porque é uma categoria que tem que estar, a fidelidade tem que estar lá presente. Mas para quem gosta de Fórmula realmente quer a parte de competição e quer os carros andarem perto uns dos outros e os carros Emoção, ser não é? mais É pequenos. emoção. Acho que o carro também ser mais pequeno também vai ajudar sem dúvida. a conseguir gerir mais ultrapassagens, gerar mais ultrapassagens, o próprio carro conseguir andar atrás um do outro, fazer menos Menos arrasto. também vai ser bom. Isso é que nós queremos é que a Fórmula 1 tenha a competição em si. Isso. Em termos de tempos depois, Em isso termos vamos lá de- chegar. Se Vamos não for, ter tempo para isso. Não, vamos ter tempo para isso. Vamos ter Não, tempo para os tempos. se não for ao segundo grande prémio, ou se calhar ao quinto grande prémio, o sexto grande prémio, já estão a fazer os tempos iguais aos do ano Eu diria que anterior. é uma equipa, é um ano em que as equipas estão a olhar para a margem de progressão, não só para aquilo que conseguem. O ano passado, no Bahrein, no fim de um determinado regulamento, como estávamos, era mais ou menos expectável que a ordem do ano fosse aquela. Sim, Claro. variou, Red Bull melhorou. Ferrari teve problemas a e depois McLaren confirmaram-se os estagnou. problemas. Mas sabias mais ou menos o que ia acontecer. Eu acho que este ano é absolutamente impossível, mesmo no fim dos testes todos e o primeiro grande prémio, saberes isso. Desculpa, não me diz. Não, eu pensei que tinhas acabado. Acaba lá, desculpa. Não, mas eu ia mudar de assunto porque o Lourenço tocou num ponto que para mim é interessante e ia-te Não, fazer mas uma pergunta a ti, então vá. diretamente. Ok, mas um 16, o que é que foi Sim. hoje, não é andar devagar em Barcelona. Não, Nada. mas é isso. Melhor Certo. tempo, Certo? É melhor tempo isso. em qualificação é um Foi 11. um 11, pai. 11, Sim. 5. Atenção, Estamos aqui estamos inicialmente, quando falaram deste regulamento, dizia-se que os carros iriam ser entre 2 e 4 segundos mais lentos. Certo. Mas os 4 É segundos isso, era no estamos aí. início. Estamos aí. Claro. Estamos Estamos aí aí. e Não não é houve, de 7, facto, 8, uma volta de qualificação. Sim. Aquilo que houve. Não, nem pouco mais ou Nem menos. pouco mais ou Nem pouco menos. mais ou menos. Portanto, eu acho que até nesse aspecto, vários carros a fazer um 16 Sim. é excepcional. E atenção, o Nuno pode ver isso. Houve de facto muita gente a ensaiar os boosts de potência, mas eu duvido que alguém tenha entregue aqueles 250 cavalos mais de forma regular. Houve quem ensaiasse as voltas de qualificação sem lift and coast, mas se calhar não da mesma maneira que irá fazer depois Claro. da qualificação, até porque as equipas e os pilotos Ainda tem que afinar tudo. ainda não é? têm que afinar tudo, exatamente. Eu ouvi a maior parte dos pilotos nas declarações que fomos tendo a dizer uma coisa: estes carros são completamente diferentes de guiar dos carros anteriores. Nós ainda estamos a aprender. E estamos a aprender, juntamente com as equipas, a gerir a forma de melhor fazer, tornar este carro competitivo. Mas a própria paragem nas boxes, eu vi a Ferrari, e acho que as outras equipas também fizeram, a ensaiar paragem nas boxes, porque estes pneus são mais pequenos e mais leves. Sim. Portanto, se calhar somos capazes de voltar a ter várias paragens nas boxes abaixo dos 2 segundos. Certo. No ano passado foram Certamente. raras, não é? Certamente. Sim, é isso. Opá, e eu, só para esclarecer, quando disse assim está bom, é sem jornalistas. Sim, sim, Público, sim. Ah, eu sei, claro. Só para, Acho que ficou claro, mas fizeste bem, mas acho que ficou claro. Sem jornalistas, mas com sushi. Pronto, essa parte ficou. Exato. E sushi público, e pode ser bar aberto. Oh, Nuno, uma dúvida e uma coisa muito simples, mas que pode não ser tão simples. Estes regulamentos surgiram para trazer competitividade e mais emoção às corridas. Do que tu viste nestes dias em Barcelona, consegues perspectivar
qualquer coisa de mais competitivo para este ano ou ainda é muito, muito cedo? É muito cedo. Pareceu-me bem, e pegando naquilo que o Lourenço diz, carros mais pequenos, mais ágeis, vão ajudar às corridas. Aqueles barcos que tínhamos sem suspensão, agarrados ao chão, não ajudou em termos das corridas e da batalha roda a roda. Isso, sem dúvida, que é uma diferença brutal, e é engraçado tu falares com os pilotos e eles dizerem, apesar de serem só 30 quilos, não é? Eles dizem logo, sente-se. O carro parece muito mais pequeno, muito mais leve, melhor visibilidade, tudo isso vai ajudar a que as corridas sejam melhores. Depois estas maiores diferenças e maior amplitude de estratégias para usar as unidades motrizes também, em teoria, vão ajudar a melhores corridas. A única preocupação que eu ouvi por parte dos pilotos que eu ouvia falar, e que pelo que fizeram no simulador, é óbvio que ainda é cedo, mas que poderá haver dificuldade de ultrapassar em reta, porque aquilo deixa de andar, mas é verdade que ainda ninguém entendeu, nem ninguém explorou muito bem como é que vai funcionar aquele boost do segundo, de estar atrás num segundo, porque neste momento o piloto da frente vai continuar a poder também usar o seu energy button ou overtake button, se tiver, para se defender de quem vem atrás. Mas eles dizem que agora, com as condições que ainda têm as unidades motrizes e que não está optimizado a maneira de carregar e de fazer o deployment, que quando se usa esse botão, depois o resto da volta é um desastre. Ou seja, tu usas uma vez para defender, mas depois a seguir ganhas um bocadinho e vais a perder o resto todo. E vais a perder muito. Por isso essa parte, agora eles estão a falar de uma coisa que acabaram de experimentar e que não está nada otimizado, e que só depois destes quilómetros é que os motoristas vão conseguir chegar à conclusão que chegavam antes, que é distribuir a maneira onde é que regenera para depois entregar a potência para ser o mais eficiente possível. E depois vão ter que pôr limites, entre aspas, a quanto é que os pilotos vão poder usar o botãozinho para se defender, e eles vão entender isso, mas até entenderem, também vamos ter algumas diferenças maiores, e isso é bom para as ultrapassagens. E se calhar não será no primeiro grande prémio, nem no segundo, nem no terceiro. Nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. Até depois há a junção entre o boost aerodinâmico e o boost de potência. Saber jogar com os dois a determinada altura, essa situação que o da frente, que normalmente estava exposto, se tiver a bateria carregada, vai poder defender. Exatamente, claro. Resta saber, eu não vi muitas imagens de carros a andarem juntos, resta saber se é de facto possível, em termos de ar sujo, estar mais perto do carro da frente. Pareceu. Aquilo que eu vi também pareceu. Foi isso que eu disse. Agora, vamos esperar pelo Bahrein, vamos esperar por Melbourne, e é isso que nos dá alguma expectativa ainda maior. E se calhar vamos esperar por outra coisa, Nuno. Para já os carros estão todos muito diferentes. Não há nenhum carro igual. Nós olhamos para os pontões, são diferentes, a asa dianteira é diferente, a asa posterior... E os carros que estiveram aqui não vão ser nada iguais daqui a um mês em Melbourne. Zero. E isso é uma parte muito interessante e quase certeza que equipas se esconderam e dissimularam algumas soluções que têm na manga. O Ferrari pareceu muito simplório, não é? Parece o carro, original do regulamento original, não é? Sim. Por outro lado, temos em aberto a questão do regulamento e de alguns motoristas não estarem satisfeitos com aqueles 18.1 em comparação com os 16.1, e isso também está em aberto e pode também alterar claramente as forças até ao início da temporada ou durante a mesma. E vocês agora falam um minutinho e eu vou só ver se já está a embarcar e já vou. Sabes que no meio de tudo isto eu acho que temos de falar daquilo que a Ford e a Red Bull conseguiram. Porque vamos ver, eu já falei da Audi, a experiência que a Audi tem neste tipo de motores. A Mercedes também. Não só porque tem a experiência dos motores híbridos da Fórmula 1, como está envolvida na Fórmula E, portanto tem muita experiência. A Ferrari tem a experiência... Vais embarcar? Tens de embarcar? Até à próxima. Então vá. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço, Nuno. Obrigado pela tua presença. A Ferrari tem feito nos últimos 3 anos um trabalho no WEC a pensar neste regulamento. Sim. Não tenham dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto, essas marcas têm experiência híbrida. A Ford chega a esta parceria com a Red Bull, basicamente com os dólares e a experiência da Red Bull na preparação dos motores Honda. E acho que fizeram um excelente trabalho. Os tempos do Verstappen e do Adjar logo no primeiro dia foram bons. Eles não se preocuparam verdadeiramente com a questão de fazer simulações de voltas rápidas. Quiseram fazer muitas voltas e os motores fizeram 620 voltas, 621 voltas, tanto na Red Bull como nos Racing Bulls. Para mim é grande surpresa.
porque da Ferrari eu estava à espera de um bom motor, da Mercedes eu estava à espera de um bom motor, da própria Audi eu estava à espera de um bom motor. Não estava tão à espera do motor Ford Red Bull ser tão competitivo logo à partida. O chassi também parece competitivo. Aliás, o interessante foi, e as palavras não são minhas, são dos pilotos, tanto o Verstappen, mas mais ainda o Adjar e o Lindblad disseram que uma das particularidades do motor Ford Red Bull era a entrega de potência. A forma como entregava a potência que lhes pareceu estar ao nível até superior de outros, o que é um bom sinal. Fiabilidade também não pareceu que tivesse havido grandes problemas. Aquilo que aconteceu ao Adjar, resta saber se tem a ver com a utilização de algum dos modos e algum descontrole que levou àquela saída na curva número 14, não iremos saber, obviamente, mas a verdade é que, como aconteceu com as outras equipas, a Ford Red Bull também não teve problemas. Porque, de facto, de Brixworth nós já sabíamos que o motor ia ser bom. Estávamos à espera, sabíamos. Parece que nasceu Estávamos bem, à espera. nasceu bem. Não, o campeonato parece ter nascido bem, e todas as dúvidas que havia relativamente àquilo que pudesse ser a fiabilidade e até a competitividade dos carros e o facto dos carros poderem ficar sem bateria à meio da reta, esta reta não é propriamente a maior de todas, mas também não é tão pequenina quanto isso. Não é pequena e já aí vem... E entra-se rápido, a curva 14 tem-se rápido. É um circuito que tem outra particularidade, tem pontos de travagem, permitem carregar, será um dos circuitos de 100 kW de certeza absoluta durante a temporada. Vamos ver o que acontece num circuito onde haverá menos pontos de carregamento. Outro fator que é importante é perceber qual é a melhor equipa em termos de carregar ou a potência do motor, as baterias. E aí, se calhar este circuito não deu para perceber, se calhar vamos ter que esperar pelos testes do Bahrein, onde essa necessidade pode ser mais premente do que foi aqui em Barcelona. Mas acham que a Red Bull pode estar aqui a esconder também alguma coisa? O Verstappen aparece só no 7º melhor tempo, isto vale o que vale, mas não andaram tão rápido quanto os outros. Não, sim, não, quer dizer, que a Red Bull escondeu alguma coisa, escondeu, mas eu posso te garantir que as 11 equipas, porque o Williams escondeu mais, Sim. é verdade. Mas as outras gajos que lá estiveram também esconderam coisas, era o que eu não dizia. Estes carros não tem nada a ver com os que vão estar em Melbourne, não. Acho que estes carros já não têm nada a ver com os que vão estar no Bahrein no primeiro dia. Sim. Já vão aparecer Eu acho que muitas sim. alterações para o Bahrein. Sem e depois dúvida, para mas eu Melbourne, acho que vai ser consequência do que testaram aqui. Não, certo. Não é para querer esconder jogo, porque estamos numa fase em que Mas queremos esconderam. desenvolver Quando o eu digo máximo. esconderam, não é esconder jogo, é esconder peças. Não tenho a menor dúvida de Porque se que calhar nem sequer ainda estão feitas seja, ainda. eles devem ter, vamos ver, estamos a falar de engenharia, tu sabes isso melhor do que eu, eles devem ter um platô, um programa para este teste, mas já tem o carro que vai estar no Bahrein desenhado, as peças, Sem não estamos a falar de um carro completamente Sem novo, dúvida. estamos a falar de pequenos pontões, uma aleta aqui, uma dobra ali, etc e tal, que já estão preparadas e feitas para entrar no carro no Bahrein. E já estão a preparar aquelas que viram em outros carros Isso. e que acharam que Isso. teriam funcionar no resultados. deles. Portanto, Exatamente. é isso, esconder jogo neste sentido, não é esconder jogo de andar mais devagar voluntariamente, fazer, não é aquele sandbagging que falamos sempre Exato. no início da temporada, que a Mercedes fez durante anos, que a Red Bull também já fez. Não é isso, é esconder jogo nesse sentido. Quando mudas um regulamento de forma tão radical como este, e o João Nunca dizia tinha isso, sido nada. Não, e porque é a primeira vez em vez- muitos anos que vês os carros tão diferentes no primeiro, no Não, e primeiro é a dia. primeira vez Exatamente. que há mudanças a nível de Chassi, chassi motor, e motor. aerodinâmica, Sim. tudo ao mesmo tempo. antigamente Nunca... tudo ao mesmo tempo não existia. Basta pensar que em termos de motor é apenas a 10ª vez que nós mudamos as características do motor. Esta será a temporada 77 da Fórmula 1. Portanto, não é assim tão normal quanto isso. Verdade que há pequenas alterações depois em termos de motores, mas há um regulamento base e esse regulamento só mudou com esta 10 vezes. Sim. Portanto, e acho que se fez um bom trabalho. Nunca se rodou tanto em testes de pré-temporada. E atenção que foram de facto 5 dias. Mas cada equipa só pode fazer 3. Certo. Não pode ir além das 3. Pilotos a fazerem 263. O Russell fez 263 voltas. Gasly hoje O fez Gasly- 164. 164 são 3 grandes prémios. Nós estivemos a fazer as contas, fazendo uma média de volta com entradas e saídas na casa de 1,22 ou 1,23. Ele teve 4 horas ao volante. Não, fizeram-se total 46 grandes prémios. 46 grandes É muito. prémios. Não, era o que o João dizia, isto é o WEC, de facto. É. Se é para fazer estes quilómetros todos. Pá, mas é bom sinal, não há fiasco, isso é Não, bom. isso é um Há bom muita sinal. diversidade aerodinâmica, muita curiosidade em relação a muitas coisas que ali apareceram. Sim, sim. E não estamos a falar só do Darth Vader dos carros, que é o Aston Martin. Mesmo a Alpine tem soluções absolutamente, Opostas. sim, Exato. A estranhas. estrutura de impacto lateral do Red Bull ser uma barra que está... Ela é sempre uma barra, mas não está coberta desta vez. Os pontões mais largos, os pontões mais estreitos, a forma como o Adrian Newey fez aquele pontão
em que só há parte superior, não há parte inferior, como se estivesse a fazer efeito de sol em cima do fundo. As entradas para estamos a falar do motor também, umas, apesar de não ser preciso tão necessário. Eu aquela da Aston Martin não me convence, acho que aquilo está a esconder qualquer coisa. A saída da Sim, aquela enorme. Estamos a falar da bandeja, não. à frente. Aparentemente, isto vale o que vale, mas estamos na fase em que lemos coisas nas redes sociais e estamos à vontade para dizer. Exatamente. Esta é a fase em que podemos fazê-lo. Depois, durante o ano, isso geralmente já não é verdade, mas aparentemente isso era um ponto de discórdia dele na Red Bull e quando mudaram no RB21. Sim. Isso foi um ponto de discórdia entre ele e o resto da equipa, designadamente o Pierre Vacher, e portanto voltou à sua, se isso for verdade, voltou à sua filosofia de origem, que é de facto utilizar aquilo quase como efeito de sol, não é? O ar carrega e entra por cima e portanto cola o carro no fundo aquilo é um efeito de sol sobre um fundo plano. Exatamente. É um bocado estranho. Sim, só que ao contrário. A história dos fundos na parte final em alguns carros, e os mais competitivos têm todos, terem um buraco que faz ali um blow diffuser, ou se quiserem um extrator duplo, não sei exatamente se será assim, mas as equipas foram explorar uma zona cinzenta, mas é interessante. O Aston Martin de facto é um carro extremo. Acho que a palavra certa é mesmo, não sabemos se este será o Aston Martin, vamos ver no Bahrein e no resto do campeonato, mas este é. Não o acho particularmente bonito, mas acho um carro bonito por ser extremo. Eu não vi nenhum carro que acho particularmente bonito, confesso. Eu por acaso vi. É engraçado que acho que... A decoração sim, eu estou a falar em termos de design dos chassis e daquilo tudo, ainda não me vi. O Ferrari é bonito, mas é aquele que nós sabemos que não vai ser. Deixa-me só dizer isso porque é verdade, os Ferraris são sempre bonitos. Verdade. Uns mais bonitos e outros menos, mas os Ferraris são sempre bonitos. Agora, do formato do carro sendo mais pequeno, muito bom, gosto disso. Eu ainda não me adaptei à parte da harmonia das linhas. Mas também me preocupa um pouco isso, porque se eles andarem bem, e tu tocaste no ponto, ver essas diferenças todas, e o Aston Martin pode não ter nada a ver com aquilo que vai aparecer, mas já é o mais diferente de todos. E tem coisas, e tem soluções que, enfim, tem Adrian Newey escrito em todo lado, certo? É engraçado que ele foi buscar várias coisas a carros que já tinha feito e a outros que não fez. A história das suspensões no pilar central é do McLaren, do 2009, MP24. 2009, mas já não é feito por ele. Não, já não é dele. Já estava... A frente é o Brown. Sim. Nitidamente, aquele bico é o bico do Brown. Mas com condutas de ar ao lado do nariz, uma coisa extraordinária. A forma como ele explora os bargeboards, agora já não se chamam bargeboards, de forma diferente. A história daquele pontão muito cavado, a suspensão traseira é uma beam wing, que é genial. Nada de novo, ele já tinha feito isso num Red Bull, no RB19, fez no RB19. Portanto, no fundo, ele foi à procura, ele explorou o regulamento e acho que a razão, o Nuno, por certo, saberá muito mais do que nós e não o poderá dizer, mas acho que este atraso na chegada do Aston Martin foi porque eles quiseram trazer já mais coisas. E haverá coisas, na minha opinião, e aquela saída de ar do motor não me convence, mas... Pronto, não me convence. Mas dizem que aquela parte traseira é muito cardíaca. Aquela parte traseira é muito cardíaca e de facto a Ferrari já teve umas coisas parecidas com aquilo, mas aquilo só é possível com aquilo que o Adrian Newey pediu à Honda, que é um motor muito pequenino. Hiper compacto. E pelos vistos o motor Honda é o mais pequenino de todos. Essa é a particularidade destes carros, porque as equipas vão ter a possibilidade e tiveram essa possibilidade, estes V6 não são iguais aos do ano passado. Em termos de construção, não são iguais, são diferentes, porque podem ser mais pequenos exatamente porque bitam menos de 300 cavalos. Outra particularidade que nós vimos, os carros muito fechados. Muito poucas entradas de ar de... Estava à espera maior. Também, mas estamos em Barcelona, apesar de tudo. Estamos em Barcelona e estamos no inverno. O Bahrein aí vai ser um teste mais... Mas ali há o problema de como é que se consegue arrefecer ou refrigerar, como quiserem, o sistema de baterias e o MGU, mas... é menor também em termos de necessidades de arrefecimento do que era o sistema duplo, que aproveitava inclusivamente os gases de escape e os gases do turbocompressor. Isso desapareceu. Portanto, este motor é ao mesmo tempo, em termos de motor de combustão, mais simples e depois tem a parte elétrica. E tem a particularidade de ter de debitar, em algumas situações, potência para dentro das baterias. Eu estava à espera que isto fosse mais confuso. Não foi. Ainda bem. Sim, porque era o que eu dizia na segunda-feira. O que eu quero é que nós, no primeiro grande prémio, à partida em Melbourne, se aquilo correr lindamente e houver competitividade, esquecemos logo que aquilo tem umas regras complicadíssimas. Exatamente. Que há modo não sei quê, mais modo não sei quantos, e que aos 337 o motor deixa de carregar. Esquecemos isso, porque depois passa a haver luta em pista.
No fundo, deixa de haver maus O que nós modos. queremos, Exato. nós queremos é a Parece-me bem. competição. Eu queria ter perguntado ao Nuno, já não tive a oportunidade, como é que ele via esta parte da recarga das baterias e como é que isto iria mexer com a competitividade das corridas. Como é que vocês veem esta questão? Acham que, por exemplo, na Fórmula E, às vezes esta recarga das baterias tira aqui um bocadinho daquele full push dos pilotos? Como é que vocês veem aqui? Por acaso, esta semana, já não sei quem é que fez. Eu esta semana confesso que não fiz a preparação que costumo fazer, não tive a oportunidade, mas uma das coisas que li, Martin Brundle, estava a tentar pensar quem é que tinha escrito. Martin Brundle estava a responder a um cidadão que dizia que a Fórmula 1 hoje em dia já não é Fórmula 1 porque eles têm que andar a poupar energia, têm que andar a fazer lift and coast, têm que fazer uma série de coisas. Martin Brundle, com propriedade, diz: epá, está bem certo, mas nos anos 80, quando conduzíamos aquelas coisas que eram os tijolos com 1200 cavalos, já fazíamos lift and coast, já tínhamos que fazer tudo isso. A Fórmula 1 nunca foi um desporto de andar em potência máxima todas as voltas, porque isso não é possível. Portanto, Não andar... nem que fosse pela fiabilidade ou por outra Não razão dava, qualquer. certo? Não É isso. dava. Portanto, é andar na potência máxima a cada volta, mas a potência máxima não é a potência máxima do motor, é a potência máxima para conseguir ganhar a corrida, para chegar ao fim. Eu ia perguntar isso ao Nuno, ou seja, se acha, mas ele acabou por responder isto de outra forma, se acha que isto, do ponto de vista dos pilotos, vai mudar muito a filosofia de gestão de corrida em cada volta. Eu acho que sim. Vai ter que A mudar. pergunta era uma pergunta capciosa, porque sim, também Exato. acho que sim. A segunda pergunta era: quem é que se vai adaptar mais depressa? Eu, por acaso, acho que todos vão aprender aquilo muito depressa, se há coisa que os pilotos de automóveis fazem em geral. Estes em particular é adaptar-se assim em 3 segundos a coisas Sim, novas. aquela Pistas novas, história. regras novas. Os tem muito- que estão mais habituados ao simulador e ao virtual vão Eu se queria adaptar dizer, mais. Não me parece. E o simulador Sinceramente. traz muito. Sim. Portanto, traz muita coisa já feita, muito trabalho de casa feito, em que chegam aqui e é só adaptar depois à realidade. Obviamente, depois em pistas diferentes. E neste caso houve outra situação. E nós falou-se muito esta semana nisso, porque a Williams disse que ia fazer muito trabalho de desenvolvimento virtual. Estas equipas fizeram um grande trabalho de desenvolvimento virtual. E esse trabalho de desenvolvimento virtual está um bocadinho fora daquilo que é o CFD e o túnel de vento. Portanto, é, no fundo, imitar as condições de pista com um carro virtual. Não é? Está um bocadinho fora dessas horas que estão limitadas. E acho que se fez um grande trabalho. E por isso é que os carros conseguiram chegar ao circuito. Ninguém engasgou quando se pôs o motor a trabalhar, ao contrário do que aconteceu em 2014. Ninguém se ficou nas boxes no primeiro dia porque não conseguia pôr o carro a andar. Pelo contrário, houve logo quem tivesse feito no primeiro dia centenas de voltas. O Ocon fez 154 voltas no primeiro dia, com o aço com o motor Ferrari. Portanto, à partida isto quer dizer, e de facto a tecnologia, passaram 12 anos desde 2014, a tecnologia ajuda a que haja cada vez mais fiabilidade e que haja cada vez mais controle. Eu costumo dizer que aquilo que aconteceu com o Audi, o Nuno aponta também para uma ideia que eles tiveram de parar, chamar o 112. Nesta altura os pilotos têm um 112, que é, anda cá a recolher o carro, que é para ver se não te dá o AVC. E de facto é isso que está a acontecer cada vez mais. Eu gosto dessa ideia, porque gosto de ver os carros em pista. Percebo a questão, depois não há trocas de posição por problemas de fiabilidade. Não é a minha praia. Mas é uma questão de gosto pessoal, não critico quem goste, ao contrário. E acho que este shakedown em Barcelona vem mostrar que se calhar podemos ter, ao contrário do que estávamos à espera, uma temporada sem muitos problemas. Mais. Quando o regulamento foi feito, baixou-se o número de motores a combustão turbo e os MGU agora, de 4 para 3. E de facto o que acho que aconteceu aqui foi a demonstração que estes motores serão capazes de fazer apenas com 3 unidades os 24 grandes prémios. Resta saber se as equipas, quando começarem a puxar pelos boosts Exato, vai mudar. se isso muda. Mas esta primeira semana deixou-me com um sorriso de orelha a orelha. Deixa-me só fazer, desculpa, Lourenço, só um pequeno ponto, porque o João disse isto 2 vezes e tem razão, mas é um bocadinho como o Nuno dizia: esperem lá que eu não queria cá jornalistas, mas quero cá público. Eu gosto de carros a desistir, se isso alterar depois no fim da corrida, sei lá, aquela coisa em que tu estás a ver a corrida, na penúltima volta de repente vai ganhar outro tipo qualquer, ou vai... Eu gosto dos 22 carros agora em pista e gosto de os ver e tudo estava a mais. meter-me contigo. Não tenho problema que a fiabilidade seja um fator. E um fator de desconhecido, de imponderável, porque o desporto é tanto melhor e a Fórmula 1 não escapa a isso, quanto mais imponderável é. É só isso que eu acho, é que a fiabilidade nos últimos anos tornou-se um fator chato. Olha, É só isso. eu como Desculpa, gostava então. muito da Renault nos anos 70 e 80, se calhar sofri muito e por isso é que não gosto disso. Estávamos juntos, estamos juntos. O Ruben perguntava como é que ia ser em termos de gestão e de lift and coast, o que é que ia influenciar aí em termos de competição. Eu acho que a Fórmula E nos traz isso mesmo, que nós podemos ver aqui.
nós queremos, no fundo, queremos é competição, carros muito próximos, e queremos que os carros sejam performance, tenham muito próximo ao melhor do que foi o ano passado. Eu acho que vamos chegar a isso rapidamente. Eu acho que os tempos vamos conseguir aos tempos dos anos anteriores muito rapidamente. Mas não sei se chegamos lá este ano, sinceramente. Eu acho que vamos chegar. Não sei se chegaremos lá este ano. Eu acho ano. que lá vamos chegar. É o tipo de previsão que eu não consigo fazer. Há uma coisa que eu garanto, e indo ao encontro do que estás a dizer, é que nós queremos competição e competitividade e luta roda com roda, e portanto faz-me lembrar aquela parada de pilotos que fizemos juntos em que eles vinham a Miami e vinham em carros de Lego. Exato. Ou seja, se tu puseres pilotos competitivos e de competição e aponto diretamente para ti em carros de rolamentos que usávamos nos anos 70 para descer uma rua, vais ter uma corrida interessante. Eu vou fazer uma corrida de kart. Eu tenho corridas de kart alugué que me divirto e são mesmo de fora da. E queres ganhar. E queres ganhar, obviamente. E aqui, tudo bem, vamos ter a parte de performance, estamos a falar, mas as corridas, todos vão ter que fazer lift and coast, todos vão ter que gerir as baterias à sua maneira. E, portanto, eu acho que vai trazer, e nós temos já a experiência da Fórmula E que vemos aqui, portanto, eu acho que vai dar boas corridas e a Fórmula E dá-nos isso também. Agora, aqui podemos juntar ainda o barulho do motor, que ainda está muito melhor. E o motor trabalha muito em rotação elevada, nas curvas, é muito engraçado. Isso é contra a natura, não é? O barulho da rotação ao meio da curva ainda não... Mas também, eu não te explicou isso, também e os motores são muito diferentes. A forma como o piloto pode fazer a gestão das rotações e o carregar das baterias usando a potência do motor a combustão varia muito e vai variar muito até de circuito para circuito. Essa é a parte interessante. Eu, por exemplo, quero ver os carros em Jeddah, porque Jeddah tem muito poucos sítios para carregar as baterias, não é? Vai ser interessante, mas por outro lado os motores podem trabalhar numa rotação elevada durante bastante tempo e se calhar parte dessa potência vai ser para meter nas baterias. Portanto, o desafio técnico deste regulamento existe. Nós podemos não gostar da ideia de haver 45% de potência elétrica e 55% da potência de combustão. Preferíamos que fosse 100% e se calhar com os motores mais sonoros, fizessem mais vibrar o chão. Mas este desafio também se calhar é interessante e as equipas têm digamos, pelo menos a sensação, a grande maioria delas, que saíram daqui com um bom primeiro passo. Ninguém me parece que saiu daqui totalmente desagradada, nem mesmo a Aston Martin, porque sabiam ao que vinham, porque o primeiro dia normalmente é para fazer, no fundo é para ver se os sistemas funcionam todos, e eles só tinham feito 5 voltas na quinta-feira. Se comparares o tempo de hoje do Alonso com o primeiro dia de testes dos demais, está ao nível. Não faço ideia se depois fica assim ou não, mas quer dizer, um 20.7 é mais ou menos... O Antonelli fez isso no primeiro dia. Sim, certo. E o Leclerc no primeiro dia em que entrou também fez um tempo parecido. Já um 18 no primeiro dia. Sim, mas foi o Adjar e foi o... Eu fiquei com a ideia que a Red Bull quis fazer um bom tempo, quis ir à procura também de perceber a performance do motor. Lá está, é um motor em que eles tinham menos informação, é um motor que criaram, não do zero, porque acredito que a Red Bull Powertrains tenha ajudado muito a Honda nos últimos tempos a tornar o motor competitivo, mas partiam de uma folha mais em branco que os outros. Nesse aspecto, acho que a Red Bull tinha essa desvantagem. Se quiserem, fora a Red Bull, e até agora parece bem. E depois é interessante vermos quem é que está na frente da tabela de tempos, mesmo valendo o que vale. Estão a Ferrari, a Mercedes e a McLaren, colocam os 6 pilotos. O Verstappen está logo a seguir. Nunca pareceu fazer uma simulação sequer de aquele tal push... cool down, push outra vez, não pareceu que tenha feito nada disso, mas está ali ao pé. E depois, acreditando que o projeto Adrian Newey é bom, a Aston Martin e o motor Honda poderão lá chegar, sim. Os Alpine não pareceram muito longe, os Haas pareceram extraordinariamente fiáveis, se calhar ajudados pelo motor Ferrari. O motor Ferrari pareceu isso mesmo, tal como o Mercedes, muito fiável. Portanto, temos hipótese. 1000 voltas. É impressionante. Os Mercedes fizeram mais, mas havia... Também tem mais carros em... Não tiveram, de facto, porque não estava a Williams. Mas a Cadillac não rodou muito e, portanto, digamos, de certa forma, faz aí a diferença. E vamos ver. Hoje, os carros fizeram 1033 voltas. É impressionante. São 15 grandes prémios em Espanha. Nunca, num dia de testes em Montmeló, tinha acontecido uma coisa assim. Portanto, isso também quer dizer que as equipas precisavam mesmo trabalhar. Precisavam de encontrar parâmetros, precisavam de ir à procura de respostas por uma quantidade de coisas novas
que estes carros têm, e não só na aerodinâmica, e não só no motor, até na ligação entre o piloto e a boxe e na forma como eles vão ter que trabalhar, que vai ser diferente. Vai haver, não sei se vai haver mais conversa, mas haverá muito mais informação. Por exemplo, não houve nenhuma imagem. Eu gostava de ver o volante do carro deste ano. Não houve ainda imagens do volante do carro deste ano. Terá mais informação para os pilotos? Terá menos? Terá mais botões? Terá menos botões? Mais é difícil. Mais é difícil, não é? Mas Só vai volante, haver muita coisa nova. E de certeza, Netflix a meio da volta. e de certeza absoluta que as equipas também usaram estes dias para, ainda que isso seja mais fácil de simular no simulador, mas usaram estes dias também para confirmar aquilo que traz experiência que eles vêm tendo desde o início da temporada passada. Sim. Não é? Essa é a parte que é fascinante, é imaginar quais são as questões que eles agora estão a colocar eles próprios para resolver no próximo teste. E são muitas, não tenho a menor dúvida, porque tudo isto nós estamos a dizer que correu bem, mas tudo isto é apenas, como volta ao mesmo, pôr o checkzinho na caixa e pensar agora, vamos para o próximo passo. E o próximo passo já está definido seguramente. Deixa-me só pegar nisso, porque quem fez o checkzinho também nas caixas todas foi Charles Leclerc. It was good again. We went through our program, we did everything we wanted to do, and yeah, we pushed a little bit more as well, which was nice to feel a little bit the limit of this car and to understand a little bit more of it as well. So yeah, I'm happy because again we've gone through our program and done everything we wanted. As declarações do piloto da Ferrari, que está satisfeito com estes dias de teste em Barcelona. Como o João disse há pouco, lidera a tabela com o tempo de Lewis Hamilton, mas ainda é muito cedo, lá está. Mas o que é que podemos esperar desta equipa da escuderia que fechou 2025, como sabemos, na modo baixo, com muitas dificuldades? Como é que vocês veem esta nova esperança que normalmente às vezes nos testes existe sempre para os adeptos da Ferrari? É difícil falar, não é? É difícil porque por isto tudo nós acabamos de falar. Não deixa de ser um shakedown, não deixa de ser um dia de testes para ver como é que tudo funciona, mas também ao mesmo tempo é impossível falar-se de Fórmula 1, falar-se de teste e não olhar para os tempos, porque para mim é contraditório. Porque eu sei que não é o objetivo, não é fazer tempos, era testar a fiabilidade, mas há sempre como olhar. E vendo o tempo do Hamilton e vendo também o próprio Leclerc que andou bem, eu acho que eles têm que sair daqui satisfeitos. Andaram, a fiabilidade deu para ver que vão estar bem. A Ferrari fez quase 1000 voltas, o Leclerc faz 206, o Hamilton faz 206, o Leclerc faz 159, portanto andaram bastante e certeza tiraram muita informação e dá para ver que eles fizeram, que é importante, que é fazer um plano de treino, um plano de testes e segui-lo até ao fim, e eles conseguiram, porque não houve problemas e conseguiram tirar de certeza o máximo de ilação e informação destes dias de testes, portanto isso tem que estar satisfeitos, sem dúvida. Eu hoje não ouvi o Hamilton, mas ouvi ontem. E o Hamilton dizia uma coisa muito interessante. 12 meses passados dos testes do Bahrein, na primeira temporada do 7 vezes campeão do mundo com a Ferrari, a diferença é brutal. Na perspectiva de ele, nos testes do Bahrein do ano passado, teve de enfrentar uma série de problemas. Falta de adaptação ao carro, problemas em termos de fiabilidade do SF25, que pelos vistos o SF26, nesta versão inicial, lá está, a Ferrari foi a primeira equipa a admitir que em Adelaide, em Melbourne, é sempre Adelaide para mim, ou Adelaide, em Melbourne, o carro será diferente. Não será muito ou pouco, não sabemos, mas será diferente. E o Hamilton estava muito satisfeito e pareceu adaptar-se com mais facilidade a um carro sem asas invertidas. Se calhar podemos voltar a ter o Hamilton que tivemos durante alguns anos com a Mercedes. Ele gosta mais deste carro. Engraçado que o Ferrari, ao contrário do que aconteceu com o Red Bull, mas isso é uma tendência natural, já no regulamento até 2021 o Red Bull tinha sempre mais rake que todos os outros, e parece que a situação se repete, outra vez o Red Bull com mais rake que os Ferrari e que até que os Mercedes e até que os McLaren, não tanto com o Aston Martin. É isso que eu te ia perguntar. O Aston Martin tinha a ideia com que eu fiquei é que o rake era pior no Aston Martin. Sim, mas o rei do rake será o Adrian Newey? Sim, mas a verdade é que parecia um Hamilton capaz de explorar o carro de uma forma diferente daquilo que era capaz de explorar o carro do ano passado. E ele próprio o dizia. Continuando a dizer também, continua a aprender a guiar este carro, ou reaprender a guiar este tipo de carros. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é importante dizer, que é aqui os pilotos e as duplas vão partir de igualdade. No ano passado o Hamilton não partiu de igualdade com o Charles Leclerc.
Parte os dois do zero, obviamente, mas numa época há sempre mudanças, mas o Leclerc estava feito à Ferrari, já conhecia a equipa, já sabia como é que funcionava tudo de termos de motor, e o próprio Hamilton teve dificuldades de se adaptar a isso. E depois há a parte psicológica, por mais que ele seja 7 vezes campeão do mundo, mexe com qualquer um, mexe com o ego, mexe com a confiança. O ano de 2025 também não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele, não, e por isso mesmo, porque também depois há a parte da confiança, que as coisas não começam a correr bem, o Leclerc começa a estar mais rápido, começa ele a desconfiar dele mesmo e a não acreditar, depois é que entra ali numa bola de neve, e aqui não, aqui vai tudo partir de igual, e acho que aqui vai ser quem se adapta melhor, depois vai ter uma vantagem mais assim. Em relação à Ferrari, só para dar os meus 2 cêntimos, concordo com tudo, correu tudo lindamente. Se há coisa que a Ferrari devia ter aprendido ano passado para este ano é baixar a expectativa. Portanto, Mas eles não têm a expectativa em alta. Aquilo que eu desejo como fã da Ferrari que sou é que este tempo tenha sido feito por baixo, não tenha sido um glory run e tenha sido apenas o culminar lógico, normal, racional, chato de um programa de trabalho, porque isso é que lhes vai dar frutos no futuro. Não é o hype, desculpem a expressão em inglês, não é a expectativa, não é o falar-se na Ferrari. A Ferrari não precisa disso, porque já o tem por natureza. Portanto, concentrar-se na racionalidade de métodos, de procedimentos, de conhecimento, no novo engenheiro de pista do Lewis Hamilton, de facto, naquilo que o João dizia, pode ser uma muito melhor adaptação a esta geração de carros. Ele, de facto, não se adaptou aos carros com efeito solo, isso parece-me relativamente óbvio, não é desmerecer de todo no piloto inglês, acho que ele próprio diz isso, não gostou daquela geração de carros. Portanto, para cima, sendo um bocadinho cínico, eu diria que é difícil também ser pior do que foi o ano passado, porque o ano passado foi um ano francamente mau para eles. É óbvio que já fizeram anos piores, mas em termos de comparar as expectativas e aquilo que era 2024 com aquilo que foi 2025, francamente mau. 2026, como o Lourenço diz, folha em branco, tudo capaz de dar aos fãs da Fórmula 1, aos fãs da Ferrari em particular, aquilo que tanto anseiam. Nós temos falado muito daquilo que é o Aston Martin extremo. Acho que nos estamos a esquecer do MCL 40. Também tem ali umas coisas bem interessantes. Por exemplo, há algo que as equipas ainda estão a descobrir, que é a ativação das asas dianteiras. Sistema hidráulico, sistema eletrónico poderá ser uma hipótese, não está proibido pelo regulamento. Ao que parece, a McLaren poderá ter um sistema eletrónico. O sistema eletrónico permite uma atuação mais rápida da abertura e do fecho, não é? Portanto, ganhando velocidade, e ao mesmo tempo ter mais apoio quando se fecha. Portanto, há ali muita coisa ainda para ver. E agora nós voltamos a dia 11 para os testes, agora no Bahrein, na primeira semana. Vamos ter 1 hora de transmissão no final de cada dia e também em cada dia vamos analisar todas as ações em pista em cada estúdio aqui na DAZN. Na segunda semana de testes, a transmissão da Fórmula 1 vai ser em direto desde as 7 da manhã até às 11. Há uma pausa para almoço e depois segue do meio-dia até às 16, hora de Portugal continental. E também aqui na DAZN vamos analisar todos os dias de teste com o Oscar Góis em direto também desde o Circuito Internacional do Bahrein com o Rui Chagas. E aproveito também para dizer, se quiseres, podes dar uma espreitadela no site e na aplicação da DAZN, que temos lá todos os resumos destes dias de testes, shakedown em Barcelona, e lá está, nós vemos para a segunda semana de fevereiro, nos testes do Bahrein, dia 11 a 13. Até lá, um abraço.